Nesse vídeo eu vou te contar a história de como que eu deixei de ser ateu e eu virei cristão. Bom, tudo começou quando eu era bem pequeno, né? Meus pais, enfim, me levaram para a igreja católica, eu fui batizado desde bebezinho lá. E aí eu cresci, enfim, me tornei um pré-adolescente e comecei a frequentar a catequese, né? Só que eu não gostava muito, eu ia por obrigação, eu achava bem chato, para ser sincero, muito monótono, rígido. Os ensinamentos era tudo tão complexo, nada fazia sentido para mim. E, pô, você, sendo adolescente, tá começando a construir tua visão de mundo, e essas coisas espirituais, elas não ficam tão claras, então eu ia assim mais porque os meus pais pediam. Não era algo que eu tinha muita vontade. Cresci de novo e comecei a frequentar a Crisma, né? Aí um pouquinho mais velho também indo por conta dos meus pais, porque a minha mãe queria muito que eu participasse, eu ia mais pra agradar ela, mas assim, de interesse eu não tinha nenhum. Não tinha vontade, continuava achando chato. E assim, eu não tô aqui pra falar mal da igreja católica, nem nada, eu só tô passando a minha experiência mesmo, né, o que que aconteceu. Inclusive, pô, tem pessoas que se identificam super, vão e gostam, mas não foi o meu caso. Aí, enfim, no período da escola mesmo, né, ensino médio, que as coisas começaram a dificultar, porque você conhece muitos amigos que vão te levando pra lugares que você às vezes não quer ir, mas você vai por pressão social, acaba fazendo e cometendo coisas que não são legais, que inclusive hoje eu me arrependo. Mas, ok, foi a época da escola, conheci pessoas, ao mesmo tempo que eu fiz coisas que eu não queria, aconteceram coisas legais, isso faz parte da vida de qualquer um, mas eu sempre tive essa visão meio deturpada de Deus, né? De que, pô, ele tava naquele ambiente diferente, que eu não me conectava, e começaram a vir vários questionamentos, pra ser sincero. Foi aí então que eu comecei a entrar nessa vibe, né? Nesse período mais agnóstico na escola. Eu acreditava que existia Deus, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu acreditava que era Jesus, porque eu nunca tinha entendido de fato o que aquilo representava, o que era o perdão dos pecados. Saí da escola, fui para a faculdade de administração. E lá as coisas ficaram piores. Eu achei que ia melhorar. Eu achei que saindo da escola tudo ia ficar melhor, mas não, porque você precisa trabalhar, você precisa estudar, as coisas ficam mais difíceis. E eu tava me sentindo muito sozinho, porque os meus amigos não faziam mais parte do meu círculo social. Conheci novas pessoas, mas era como se cada um, meio que cada um por si. Não tinha esse coletivismo, essa união de verdade. E eu tava me sentindo sozinho, meio triste, cabisbaixo. Foi aí que eu comecei a entrar na onda do ateísmo. Falar, pô, Deus não existe. Por que isso tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo mal, depressivo, enfim. Quando eu olho pra trás, eu vejo que sim, tinha uma questão de maturidade minha. Mas que bom que isso aconteceu, porque me trouxe aqui hoje, pra gravar esse vídeo pra você. Então eu tava nessa onda super depressiva, mal sem amigos. Eu ia e voltava pra faculdade a pé, né? E eu levava em torno de 30 minutos pra fazer esse trajeto. Então eu via refletindo muito, pensando bastante. Até que eu tava perto assim do fundo do poço, super desanimado, sem amigos, sem nada, sem emprego. E num determinado dia na faculdade, mesmo com esses pensamentos ruins, eu decidi ver um amigo que eu tinha na época, né? A gente trocou ideia ali na faculdade e veio outra pessoa que era amigo dele e me convidou pra estudar a Bíblia, assim, algo super inusitado. Eu falei, caramba, estudar a Bíblia? Ah, vamos, né? Eu peguei o contato dele, eu passei o meu também pra outra pessoa, só que eu não chamei ele, né? Eu meio que, que legal estudar a Bíblia, mas eu não chamei. Ainda bem que ele me chamou. Ele falou, pô, Léo, você lembra que eu te convidei pra fazer os estudos bíblicos? Foi aí que eu comecei a fazer com o pessoal, né? E eu comecei a entender de verdade o que é o cristianismo. Porque a gente fez uma série de estudos que se chamam princípios básicos, que é o essencial do cristianismo. Então eu fui entender lá desde o que é buscar a Deus, até o que é ser um discípulo de Jesus de verdade. A gente tem esse conceito errado, né? Será que um cristão é a mesma coisa que um discípulo? Se sim, o que, que a gente deve fazer, né? Como cristãos, de fato. E eu fui entendendo, a minha mente foi se abrindo, se expandindo. Tá, e aí, o que, que eu faço? Eu comecei a aplicar a Bíblia de verdade, porque a transformação ela não vem só por ler, mas ela vem por aplicar de fato. Eu comecei a aplicar, eu fui vendo uma transformação muito absurda na minha vida. De começar a querer amar as pessoas sem esperar algo em troca. De orar, de ter um relacionamento com Deus, algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Foi aí que tudo começou a ser tão transformador. Porque eu tava começando a ter um relacionamento com Deus. Algo que eu nunca tinha tido antes.
E isso começou a transformar minha mente num nível que, pô, me tirou desse ateísmo. Porque quando a gente tem essa visão de que Deus não existe, de que, pô, ou até existe um Deus, mas eu não sei quem ele é, pelo menos pra mim era algo muito obscuro, dark, sabe? Porque eu tava nesse período difícil da minha vida. Então, Deus não existe, olha o que tá acontecendo comigo. Mas quando eu comecei a perceber essas mudanças de caráter e que o cristianismo fazia sentido, pô, aí que o jogo virou. Aí que tudo virou. Então, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a entender esses princípios e aí eu fui batizado. Né? Eu tive fé, eu me arrependi dos meus pecados, passei pelas águas do batismo e aí a minha vida mudou completamente, completamente. E olha que engraçado, eu não entendia tanto, de forma profunda, evidências sobre o cristianismo, né? Coisas que realmente atestam a veracidade, não só da Bíblia, mas de Jesus. Inclusive eu vou fazer um vídeo para você, que é algo que eu tô querendo há muito tempo, dessas evidências cristãs de verdade. Porque o cristianismo não é só fé, é sim fé, mas tem muitas coisas que a gente consegue comprovar. Que tem lógica, que tem raciocínio, não é tudo emocional ou tudo pela fé. E ao mesmo tempo que eu fui convencido lá atrás pela prática das escrituras e por fé em Jesus, eu tenho fortalecido muito as minhas convicções estudando isso. Então isso é bem legal. Então sim, eu saí da lama. Graças a Deus, ele me resgatou, ele me mostrou pessoas incríveis. Inclusive, eu faço parte ainda desse grupo. A gente é um grupo, um movimento cristão, né? E convido as pessoas para estudarem a Bíblia porque transformou a minha vida. E eu também quero ajudar a transformar a sua. Seja você cristão ou não, independente da sua, da tua religião, do que você acredita, de quem você é, esses estudos podem ser muito transformadores para você, como foi para mim. Por isso que eu vou estar deixando um link, um contato aqui na descrição, para você marcar um estudo bíblico, ver se realmente é isso que eu tô falando, ou se a gente, eu tô viajando aqui nas ideias. São estudos bíblicos, a gente sempre vai olhar para a escritura, a gente não vai tirar nada da nossa imaginação. A gente não se considera, não somos testemunhas de Jeová, não somos mormons, respeitamos a todos, mas nós nos consideramos cristãos de verdade, tá? Cristãos que buscam viver a Bíblia, aplicar esses princípios e não ficar defendendo uma bandeira religiosa, enfim. Então eu sou muito grato e eu espero que de verdade esse vídeo tenha impacto em você. Se você hoje é cristão, que possa fortalecer as suas convicções. E se você é ateu ou agnóstico, enfim, tem outra religião, dá uma chance de pelo menos ver como é que é. Talvez você já tenha lido a Bíblia inteira e não tenha visto nenhuma diferença. Mas começa a aplicar ela, porque não é só pela leitura, mas é aplicar de fato que vem aí a mudança de caráter dessas convicções, dos entendimentos. E eu comecei a ser muito mais feliz. A própria Bíblia fala, se a gente busca a Deus com todo o nosso coração, vem a felicidade. Eu saí de uma vida super triste, depressiva, onde eu não via esperança, para uma vida completamente diferente. Uma vida com alegria, uma vida com esperança, de comunhão com o Criador. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para você, te passar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Também se inscreve aqui, porque a gente vai falar de várias outras coisas desse universo espiritual maravilhoso. E compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que você sabe que vai fazer uma diferença na vida dela. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!